Eu não sei se você sabe disso ou já ouviu falar que mais de 80% da nossa energia diária ela é gasta com pensamentos. É um gasto assim totalmente desnecessário que suga a sua energia vital, drena a sua energia. Às vezes você vai trabalhar e você nem fez tanta coisa assim, mas você chega em casa esgotado, sugado, e você pensa: "Poxa, mas eu nem trabalhei tanto assim a ponto de eu tá desse jeito, esgotado". Só que você não se dá conta que a tua mente, ela trabalhou o dia todo, a noite toda, às vezes. Você não consegue se desligar. E da mesma forma que nós não deixamos um carro ligado o tempo todo, porque vai dar problema na vela, o motor, alguma coisa vai superaquecer, você precisa desligar. E assim é a nossa mente. Nós precisamos desacelerar um pouco. E esse mundo hoje, essa aceleração, um mundo frenético o tempo todo, movimento, é uma mensagem chegando, você respondendo um e-mail, indo atrás disso, daquilo, vendo story, vendo WhatsApp, sai do WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram, é muita aceleração. A tua mente às vezes nem processou o que você acabou de ver, por exemplo, em um story, e você já muda para um Reels, você já muda para o WhatsApp, já chega uma notificação no Facebook, você já muda de novo. E isso acelera a mente. Automaticamente, quando você acelera a tua mente, os pensamentos também, a sobrecarga de pensamentos vai acelerar. Então, assim, eu vou fazer uma analogia para você entender de uma forma bem simplificada, que a partir de hoje você vai trazer essa analogia, vai ficar mais fácil para você entender o mecanismo dos teus pensamentos. Eu costumo usar essa analogia de que, imagina o seguinte, você vai passear num parque, ou você vê uma pessoa indo passear no parque com um cachorrinho. Ela tem um saco de bolinhas ali junto com ela. E ela chega, ela joga uma bolinha e o cachorrinho corre atrás de buscar aquela bolinha. Aí ela pega outra bolinha e joga pro outro lado, e aquele cachorrinho larga aquela bolinha e corre lá atrás daquela outra bolinha. E ele pega, joga outra bolinha e o cachorrinho vai. E joga outra e o cachorrinho volta. E assim o cachorrinho passa o dia todo correndo atrás de uma bolinha aqui, uma bolinha ali. Essa aqui ficou interessante, quando joga outra, essa já ficou melhor, ele já vai atrás dessa. Então assim ele passa o dia. Chega o final do dia, ele tá podre, esgotado. E assim é você. Você passa o dia todo correndo atrás de pensamentos. Por quê? Vem um pensamento, vem, putz, tem que pagar aquela conta. Aí vem um pensamento, tem que buscar meu filho na creche, se você tiver filho. Aí vem outro, pô, tem que ir no mercado. O tempo todo, a mente jogando pensamentos, voltando à analogia, jogando bolinhas, e você igual um cachorrinho, de uma forma simplificada para você entender, correndo atrás. Vem um pensamento, você voa nele. Aí vem outro pensamento, opa, esse está mais interessante, vou para esse lado. E sem se dar conta, você perdeu o teu dia, passou o teu dia, nem viu as coisas acontecendo à tua volta, porque você interagiu tanto, você ficou correndo atrás de pensamentos, igual o cachorrinho, correndo atrás de bolinha, essa bolinha é mais interessante, essa aqui é melhor. E ali vai toda a sua energia diária. Mais de 80% da sua energia diária gasta com pensamentos. Então você fica preso nessa roda, buscando, correndo, atrás de bolinha, atrás de pensamento. Só que ao entender isso e entender que com essa analogia do pensamento, bolinha, você entende que você está separado dos seus pensamentos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você não é o pensamento. Ou seja, vem o pensamento, foi jogado uma bolinha, mas você não precisa correr atrás daquilo lá. Você pode simplesmente escolher, não, eu não quero pensar isso. Eu quero simplesmente deixar passar. Deixa aquilo fluir. Solta ele. Porque quando você está separado da sua mente, você não vai interagir com qualquer pensamento que vem. Você sabe, isso é uma televisão. Imagina que a sua tela mental é uma TV. E vai passar um pensamento, vai passar outro pensamento, e você não precisa entrar nesse pensamento. Se você se separa da mente, você não entra de uma forma automática.
Porque se você estiver identificado com a mente, você simplesmente vem o pensamento, você se joga nele e você mergulha ali e fica correndo atrás desse pensamento e engata outro pensamento e você já entra aqui, sai ali e passa o dia ali pensando, gastando a tua energia. Então, se você se separa deste pensamento, logo o pensamento vai passar, você vai olhar e vai falar assim, não, eu não vou entrar aqui, eu não preciso entrar ali, eu não preciso me jogar nesse pensamento. E aí entra uma outra questão, que é você estar consciente, estar presente do que está passando na tua mente. Quando nós estamos presentes e observando a nossa mente, nós temos consciência. E tendo consciência, você decide se vai entrar no pensamento ou não. Só que olha que interessante, quando você começa a observar os pensamentos, não interagir com eles, simplesmente observa. Imagina que existe aqui a sua mente, essa tela mental, e passa o pensamento, imagina que é uma programação, um filme que está passando, você olha, não julga, simplesmente observa ele. Ok, é um pensamento. Tuf, deixa eu mudar o canal, daqui a pouco vai vir outro filme, vai vir outra série, pensamentos no caso, e você não precisa interagir com aquilo. Só que o mais interessante é que quando você observa esse pensamento, ele vai... Perdão, tô meio engripado. Mas quando você observa esse pensamento, ele começa a se dissipar. É muito interessante isso. Então quer dizer o quê? Quando você começa a estar consciente do que está passando na sua mente e não simplesmente vai igual um cachorrinho atrás de bolinha, você observa esse pensamento, você começa a ter poder sobre a sua mente. Você começa a dissipar os pensamentos. Então, isso é muito interessante. Você precisa entender isso. Se separar da sua mente. E quando você vê o pensamento, lembrar que você... Quem que observa que está pensando? Você é o observador. Você não é o pensamento. Então você não precisa interagir com eles, né? E aí, outra questão muito interessante é que quando você tira isso, muita coisa na tua vida melhora, porque você para muitas vezes de ficar preso a passado, interagindo com esses pensamentos, porque a nossa mente ela é condicionada, geralmente, com tanta desgraça que existe no mundo, existe uma certa... está mais propício ao negativo, a nossa mente. E se você passa boa parte da tua vida, do teu dia, na mente, pensando e tal, você vai estar interagindo muitas vezes com pensamentos lá do passado, às vezes negativo, que te traz uma depressão, culpa, ou pensamentos ansiosos, futuro. E quando você tem a consciência disso, você começa a sair. Porque os pensamentos, entenda isso, o pensamento ele é uma ilusão, ele não é real. Você já deve ter ouvido aquele ditado que a mente mente. E é exatamente isso. E quando você fica preso nos pensamentos, você passa a acreditar em tudo que está passando na tua mente. Então você precisa se separar, entender que a sua mente mente, que os seus pensamentos não são reais. Porque muitas vezes as pessoas pensam, porque a mente é involuntária, os pensamentos vão vir. E as pessoas veem um pensamento destrutivo, um pensamento negativo, e a pessoa fala o seguinte, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, uma pessoa péssima, por quê? Porque eu estou pensando isso. Só que, peraí, você já entendeu que você não é os pensamentos, você é quem observa os pensamentos. Os pensamentos é igual uma televisão, tá passando o filme, mas você não é o filme. Então, quando você se separa desses pensamentos, você não interage com eles, você não vai ter esses pensamentos destrutivos e você achando que você é o pensamento. Ah, eu pensei algo destrutivo, algo negativo, sou um monstro, sou isso, sou aquilo. Por quê?
você se separou do pensamento, você entende que é uma ilusão o pensamento. Ele não é real. Não é você e não define você. Você não é definido pelo que você pensa. Se você entra nos pensamentos e você acredita em tudo que a tua mente está te contando, em tudo que a tua mente, todos os teus pensamentos, você vai começar a ficar depressivo, porque muitas vezes vai vir pensamentos que não são alinhados com a nossa essência, com quem nós somos de verdade. E você também não faz tudo o que os seus pensamentos estão falando. A gente não faz. Imagina se a gente fosse fazer tudo o que a nossa mente às vezes joga de pensamento, minha nossa, né? Cadê os nossos valores? Então, se você não faz tudo o que vem de pensamento, quer dizer o quê? Você está separado, você é o senhor da sua vida e não os seus pensamentos. Então, para você parar de pensar, você simplesmente começa a observar esses pensamentos. Que ao observar isso e não entrar nesses pensamentos de cabeça, você começa a criar uma separação. Então você entende, você não é a mente, nem os pensamentos. Mas para isso você precisa ter consciência e estar presente. E como que você fica presente? A presença é algo que nós podemos treinar, é treinado. É treinado. No teu dia a dia, coisa simples, vai lavar uma louça, vai tomar um banho, esteja ali presente no que você está fazendo. Sentindo o que você vai tomar um banho, sinta a água caindo, sinta você se esfregando, teu braço, sabe? Sinta o teu corpo, como ele reage, quais as sensações que traz no teu corpo, aquela água caindo. Por quê? Isso começa a te trazer mais atenção ao momento e vai treinando a sua atenção a observar inclusive os pensamentos. E quando, como eu falei, quando você começa a observar, se separa desses pensamentos, você começa a dissipar eles. E automaticamente a sua mente vai esvaziando. Porque você passou a ser um foco, digamos assim, que está ali. Pum, vem o pensamento, você jogou luz naquilo ali, você visualizou. Automaticamente ele vai perdendo a força. Ele veio de novo, você, opa, eu não preciso correr atrás dessa bolinha, desse pensamento. Joga a luz, observou, opa, mais um, vai perdendo força também. Então assim você vai cada vez mais, você vai diminuindo esse fluxo constante, se separando dos pensamentos, entendendo que você não é os pensamentos, você não precisa interagir, entrar de cabeça nos pensamentos, porque é uma ilusão. Já percebeu que às vezes a gente cria umas noias na cabeça assim? Ah, a pessoa, por exemplo, é ciumenta. Eu, por muito tempo, antes de eu entender que nós estamos separados dos nossos pensamentos e que eles são uma ilusão, eu tinha isso, assim, às vezes criava umas noias na cabeça, tipo assim, né, geralmente ali até meus 20 e poucos anos, a gente tá um pouco mais imaturo ainda e tal, não tinha autoconhecimento, não tinha esses entendimentos. Ciumento. Aquele cara, assim, que criava trocentas mil coisas na minha cabeça. A mulher tá saindo, foi lá em tal lugar. Será que não foi encontrar alguém? Será que não conversou no WhatsApp com alguém? Sei lá. E eu começava a alimentar aquilo. E a mente, ela é astuta. Ela sabe como te pegar, como te tirar a tua atenção. Por isso é importante nós estarmos presentes, termos atenção no agora, né? Porque ela puxa a tua atenção e você entra numa ilusão. Você começa a interagir com uma ilusão, porque aquilo ali não é real, não é a realidade. A gente que nós, às vezes, pensando umas coisas que nem vai acontecer, nem é a realidade. Você está pensando uma coisa aqui, um exemplo da questão de ciúme, minha mulher pode estar em tal lugar, a mulher está lá, tranquila, meu Deus, não fazendo nada de errado, só que a gente acredita às vezes na mente, a mente conta as histórias, e nós, por não nos separarmos da mente, nós acreditamos nela, porque achamos que somos o pensamento. Logo, se nós somos o pensamento, vem o pensamento, você não vai se separar dele, então você passa a acreditar nele. Você passa a dar importância e valor àquilo. E aí que entra a questão. Nós estamos dando valor ao quê? A uma ilusão? Que essa é a realidade. E se você acredita naquilo ali, é onde começa a maior parte dos problemas.
Tudo começa na tua mente. Assim, você vem um pensamento aleatório e você começa a dar vazão àquilo ali. Você começa a interagir com aquilo ali e tal, daqui a pouco você já está acreditando naquilo ali. Ou seja, acreditando no que a tua mente está te contando. E a nossa mente, como eu falei, ela mente. Então, será que vale a pena a gente ficar interagindo, acreditando, pensando o tempo todo? Será que vale a pena? Não compensa nós nos separarmos da nossa mente, entender que esses pensamentos não são a realidade. E a partir do momento que nós entendemos que os pensamentos não são a realidade, você vai pensar, será que vale a pena eu ficar aqui criando coisas na minha cabeça, pensando se não é real? E aí você se separa, você entende que não vale a pena. Você só vai se judiar, sabe, às vezes se martirizar por coisas que nem é a realidade. Quantas vezes a gente criou coisa na nossa cabeça que pensou que ia acontecer isso, foi criando um monte de história na cabeça e no final deu totalmente distinto do que a gente tinha imaginado, pensado. Então, assim, para que perder tempo? Para que ficar ali remoendo, pensando, se não vai te agregar em nada? Vai só tirar a tua energia, vai roubar a tua energia, sugar você à toa. Então, o que eu quero trazer para você aqui são esses pequenos pontos. Se separe dos pensamentos, entenda que se você não se separar e não estar consciente, você vai passar o dia todo correndo atrás de pensamentos. Igual um cachorrinho correndo atrás das bolinhas. Vai chegar ao final do dia, você vai estar esgotado, acabado. E se você não se separa, é igual o carro. Vai ficar ligado o tempo todo. Tem que desligar, precisa esfriar o motor um pouco. E assim é a sua mente. O seu cérebro ele precisa esfriar um pouco. Então, se separa dos pensamentos. Você não é os pensamentos. A tua mente te mente. Esteja consciente do que você está pensando, observando o que está passando na tua tela mental. Observa esses pensamentos. E toda vez que você observa eles, eles vão perdendo a força. Eles vão dissipando. Então você quer parar de pensar? Primeiramente, se separa do pensamento e observa eles. A partir do momento que você começa a tomar consciência, você vai decidir se você quer entrar nesse pensamento ou não. Por quê? Porque você está observando eles. E ao observar eles, eles vão perdendo a força. E eu quero que você comente aqui abaixo. Qual a situação que aconteceu que você criou uma noia na tua cabeça e no final aconteceu uma coisa totalmente diferente e que agora você vê, eu perdi tempo ali à toa, perdi energia ali à toa, eu poderia estar fazendo algo muito mais interessante, mas não, eu resolvi ficar preso na minha própria mente. Comenta aqui abaixo qual foi a situação que você se identificou, que eu vou ficar muito grato em visualizar o que você comentou e responder e dar um coraçãozinho especial, porque nós estamos juntos nessa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.